A Fazenda 14 estreou! Bruno Tálamo já pode ser eliminado, né? Pode. Meu Deus, o ranço aqui tá grande. E o Chay, hein? Você viu o Chay? O Chay já arrumou treta lá na sede. A gente já tinha antecipado, eu já tinha te contado lá no meu Twitter que já tinha rolado uma certa treta e climão nos bastidores logo nas primeiras 48 horas de confinamento. Foi uma estreia recheada de informação, mas muita informação, muitas etapas, e eu vou te explicar tudo isso nesse resumo. Então já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo para você não esquecer e ajudar outras pessoas a receber o resumo do que rolou na estreia da Fazenda 14. Olá pra você, aqui Dieguinho. Esse é o resumo do primeiro episódio da Fazenda 14. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, seja bem-vindo. A cobertura completa é aqui, então já aproveita pra se inscrever. Sem enrolação, como eu falei pra vocês, destaque pra Bruno Tálamo, que já quis arrumar confusão com o Alex, justamente por conta de uma fala dele usando o termo todes, que inclusive parou num dos assuntos mais comentados do Twitter. Todes, que é um termo usado pela comunidade LGBTQIAP+, né? Que é uma sigla para significar igualdade de homens, mulheres e afins, certo? É uma sigla universal, todes. O problema nessa história foi que o Bruno Tálamo, ele achou que o Alex estava querendo militar, sendo que o Alex não fez isso em nenhum momento, ele só usou esse termo uma vez só. E aí ele quis já dar uma causada na primeira dinâmica que aconteceu na temporada. Mas antes da gente chegar nessa história do Bruno Tálamo, a gente vai resumir pra você como foi a estreia. Olha só, bem rapidamente. A estreia começa, claro, com a dinâmica dos participantes. A Adriane Galisteu, maravilhosa, lindíssima no seu novo cenário, mostrando a primeira dinâmica no Fazendão. A dinâmica consistia nos participantes terem que pegar um certo mastro um mastro vermelho que saía de dentro dessa caixota aí azul, a cinza na verdade, né? E eles tinham que fazer 2 pontos por rodada. Essa primeira dinâmica estava definindo ali, né, quem, obviamente, poderia fazer ou não a tal da prova do fazendeiro, né? Então, é uma dinâmica eliminatória ali, certo? E aí, você pode ver até o chapéu do fazendeiro ali penduradinho já nesse tablado. Como consistia? Mão para trás, e aí essa plataforma cuspia esse mastro, esse pau vermelho, sei lá como é que eu falo. E aí ele voava, e aí quem pegasse no ar primeiro e botasse lá no espaço ganhava, pontuava. Eram 2 pontos por rodada. A gente vê, por exemplo, que a Débora marcou o primeiro ponto, e você consegue ver bem ali no meio da imagem, já tá saindo de dentro da caixota esse outro pirulito, vou chamar de pirulito vermelho. E aí a Débora fez os 2 pontos, e depois foi a vez dos outros se competirem. Cada um escolhia um participante. Primeiro a Galisteu tirava o rostinho de um, e essa pessoa escolhia o outro com quem ela queria disputar a rodada. Perceba, mulheres contra mulheres, o Lucas contra o Thiago, né, o Padrasto, enfim, foi assim durante várias dinâmicas, até que Chay decide disputar com Pétala. E não só isso, ele deu um tapa por conta da dinâmica, não foi intencional, porque senão seria expulsão, mas ele deu um tapa na mão da Pétala, que saiu reclamando de dor, porque foi um tapão. Ela até falou, nossa, tá doendo, e ela fez isso, um gesto várias vezes. Tem um momento em que a Pétala, inclusive, ela foge de um abraço que o moço quis dar nela, certo? Eu vou até colocar pra você aqui rapidinho. Posso colocar? É só um trechinho, não vai fazer mal, né? É só um trechinho aqui rápido pra gente poder ver. Olha só, é segundos, tá? Olha lá, ela tenta dar um abraço nele e foge. Viu aí, né? Ela empurra o braço dele. Enfim, muito bem. Depois da dinâmica da Ingrid O'Hara com a Bárbara Borges. Aliás, Bárbara Borges é uma das minhas grandes apostas. Eu acho que ela vai render muito durante essa temporada. Vamos ficar de olhinhos abertos na Bárbara aí, tá? Vai deixando seu like, não esquece não. A dinâmica segue, depois a Pétala ainda mostram ela ainda refletindo muito, né, sobre essa dinâmica. Kerline foi eliminada, perdeu ali também com a disputa com Chay. Enfim, presta atenção, porque essa disputa ela vai criar um clima muito tenso.
Destaque para Vini Buttel, aquele que eu mostrei na live de ontem, que negou que iria pra Fazenda, mas que não gostou do fato do Chay ter escolhido as mulheres para competir. Isso porque tem que explicar também uma coisa. O Chay, ele fez um discurso logo nos primeiros dias do programa falando sobre a rivalidade, falando que os homens têm que disputar com os homens, igualdade com as mulheres, mulheres com as mulheres, enfim, dando um discurso e sendo incoerente depois da dinâmica, né? Inclusive, como eu falei pra vocês, o Vini foi muito elogiado aqui nas redes sociais, foi muito elogiado no Twitter especificamente pela postura de defesa ali das mulheres, enquanto o Chay foi muito criticado. Só que quando a situação foi pra dentro da sede, houve um confronto, houve um pequeno bate-boca, não virou uma briga necessariamente, foi só um desentendimento verbal do Vini com o Chay, certo? Os dois discutem e aí a casa começa a se dividir em ficar de um lado ou do outro. Aparentemente a casa optou por ficar do lado do Chay, num primeiro momento, e o Vini ficou sobrando na história como o único querendo defender as mulheres. Isso porque a Deolane puxou um papo ali dizendo que não tem que se vitimizar, que tem que ser todo mundo igual, entendeu? Não tem essa de... A Deolane puxou a coisa pra uma conversa e todo mundo calou a boca. A sensação que já passou nesse primeiro episódio, nessas primeiras horas de convivência entre eles, é que a Deolane fala e todo mundo abaixa a cabeça. Isso já ficou claro. Deolane que falou com um milho na mão. Será que isso é uma indireta pra dizer que ela ganhará R$1 milhão? Coloca pra mim aqui nos comentários. Aliás, vai deixando seu like, quero saber sua opinião. Muito bem, depois foi o outro momento muito importante lá no reality, o momento, claro, em que a edição exibiu os trechos do primeiro dia da pré-estreia. Nesse primeiro dia, claro, fala do Bruno Tálamo foi recuperada e transmitida na edição, que mostrou, não tava ao vivo não, tá gente, isso aqui foi um errinho deles lá, não tava ao vivo, isso aqui foi de ontem, que mostrou esse momento em que o Bruno Tálamo, ele fala que uma pessoa com quem ele não gostaria de... Era uma pergunta indelicada, quem você não quer manter uma relação e tal, uma coisa assim, eu não lembro agora a pergunta ao certo. Mas o Bruno Tálamo jogou o nome do Alex porque ele já estava militando, e ele ainda usou o termo de militar errado. Quando a pessoa usa o termo militar errado, ela já tá mostrando o tamanho da ignorância dela. Ela tá mostrando que ela não sabe de nada daquilo que ela tá falando. E esse foi o Bruno Tálamo. Ele demonstrou uma absurda ignorância ao falar de um assunto que ele não domina, ao opinar sobre um assunto que ele não faz a mínima ideia, se bobear, nunca leu nada a respeito, né? É aquilo que eu falo, gente, jornalista, em tese, são seres humanos informados, que gostam de passar pra frente informação. Não é o caso do Bruno Tálamo, que deixou claro a ignorância que ele tem nesse assunto. Não tô falando em todos. Nesse assunto ele foi ignorante. E pior, se acha muito esperto. Jornalista não tem que se achar o especialista em todos os assuntos, porque ninguém é especialista em tudo nessa vida. Você geralmente se especializa numa determinada área. No caso dele, fofoca, celebridades. Ele não se especializou nesse assunto, causa social ou causa LGBTQIAP+. Ele não sabe nada. E mostrou isso durante essa conversa e também durante o ao vivo, porque a Galisteu tocou nesse assunto de novo. O Bruno opinou, teve uma conversa com o Alex. O Alex é esse que tá aparecendo aí no centro da imagem ao lado dele. Não gostou nada, o Alex tá de costas aí agora também. Não gostou nada, eles não chegaram no acordo, não chegaram numa conclusão e o clima ficou tenso. Lembrando que teve uma dinâmica também ali, logo ontem na pré-estreia, que alguns participantes acabaram ganhando pizza. E nesse momento o Deolane volta a chamar a atenção ali, porque a Deolane propôs ali pro grupão dela, né, a Pétala, o Tomás Costa ali e tal, de tomar uma punição de propósito, comendo um pedaço da pizza que não era destinada a eles. Ninguém teve coragem de seguir a ideia da mamacita, né? Bom, depois, claro, os peões que ganharam a pizza fizeram um brinde, comemoraram e aí cortou pro ao vivo. Na hora do ao vivo, a Galisteu, como eu falei pra vocês, puxou logo a conversa pro Alex, que é esse que você tá vendo aqui, que tá do lado da Tati Zaki, e jogou o Bruno Tálamo pra discutir e tentar se explicar. E aí,
o Bruno se esmerdeou de vez. Ele se esmerdeou de vez. Ele mostrou mais uma vez o que é a ignorância de um jornalista. E aí, como eu falei pra vocês, falou, o Alex questionou de maneira firme e pontuando tudo aquilo que o Bruno Tálamo estava falando de absurdo na fala dele e rebatendo todas as falas incoerentes, né? Porque foi isso que o Bruno Tálamo fez. Bom, na sequência, corta o sinal pra Galisteu, que pediu pro Bruno Tálamo conversar com ele depois, e aí vai pra dinâmica do paiol. Vai ter vídeo aqui no canal falando só sobre essa dinâmica do paiol, que é uma dinâmica que foi transmitida no Play Plus nessa madrugada, não foi transmitida pra TV, porque teve muito conteúdo na TV. Eu fiquei até perdido e pensando como é que eu faria esse resumo pra você que me acompanha aqui no canal, mas eu acho que você entendeu. Resumidamente, essa foi a estreia. Lembrando que a estreia também exibiu a entrada de novo dos participantes de uma maneira um pouco mais detalhada. Aquela entrada com aquele efeito deles aparecendo do nada na sede, sempre em dupla. Pois bem, foi exibido os 20 participantes 2 a 2, chegando, se abraçando e se juntando à maioria. Foi bem bacana a estreia, mas repleta de conteúdo que deixou aí o público um pouco, pra não dizer muito confuso, né? Destaques dos meus tweets pra você que perdeu e ainda não me segue lá nas redes sociais, aproveita pra seguir em todas as plataformas. Cara, o Bruno Tálamo tá se achando muito. Quer discursar e dar aula como se soubesse do que tá falando, sendo que não sabe bosta nenhuma sobre o assunto. O Alex tá super certinho nessa treta. O Bruno tá querendo aparecer e causar. Se você concorda, você já deixa o seu like aí e se inscreve no canal, tá bom? Mais destaques lá no meu Twitter. Vamos ver aqui pra você. Bruno Tálamo demonstrando uma ignorância enorme quando o assunto é LGBTQIAP+. Se ficasse calado, teria poupado os nossos ouvidos. Detalhe, ele é jornalista. Bizarro, foi o que eu coloquei. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês aqui. Eu sei que muita gente usa o termo mimimi, gente, mas o termo mimimi, ele só significa, pra mim, na minha cabeça, preguiça de aprender algo novo, preguiça de evoluir socialmente. Porque presta atenção, meus amores, a dor do outro não é mimimi, a causa do outro não é mimimi. A gente não tá na pele das pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, independente de qual seja. Então não chame isso de mimimi. Nossa sociedade está em constante evolução. Se um telefone que eu compro, ele muda a câmera... Eu comprava... Há 10 anos atrás, o telefone tinha uma câmera que era do tamanho dessa bolinha aqui embaixo. Isso aqui agora é um sensor. Olha, tem 3 câmeras agora. Evoluiu, não evoluiu? A gente tirava foto há 10 anos atrás com máquina fotográfica. Agora a gente toca numa tela, num botão que nem existe e tira uma foto. Se a tecnologia evolui, por que a gente não pode evoluir junto? Por que a gente não pode evoluir enquanto seres humanos e tentar entender que todo mundo merece respeito nesse mundo? Então, é mais ou menos por aí. E quando a gente aprende, por exemplo, que uma sigla como essa, que hoje em dia tá enorme, eu sei que tá enorme, é até difícil de falar, é muito extensa e muito grande, mas ela significa, cada uma dessas letrinhas significa um grupo aí dentro de uma série de projetos, de ideações, de maneiras de enxergar a vida, a gente tem que reconhecer. A sigla que começou como LGBT, agora é LGBTQIAP+, que é a novidade é o P, né, de pansexual, AP+. Então, tá aí, é aprendizado. Qual a dificuldade de internalizar uma informação nova? Eu não vejo nenhuma. Eu fui programado para aprender. Eu acho que você também, né, ou a maioria dos brasileiros. Vamos ver, né, no dia 2, mas enfim, acho que boa parte das pessoas são programadas para aprender. A gente pode deixar a ignorância de lado, né? Eu acho que é bem por aí, é só uma reflexão rápida aqui pra gente poder ter, tá bom? Muito bem, meus amores, como eu falei pra você, esses são os principais destaques. E aí eu perguntei lá no meu Twitter se as pessoas estavam gostando da estreia da Fazenda. 79% gostaram da estreia, 20% não gostaram da estreia, a maioria, claro, quase 80% gostou da estreia da Fazenda. Só pra você ter uma ideia que a estreia da Fazenda chamou tanta atenção que a própria Globo decidiu embarcar no sucesso da estreia da temporada, que marcou 10 pontos de audiência na Grande São Paulo, dando um soco no Ilha Record e mostrando que a Fazenda continua sendo uma marca forte. Vamos lá. Ai, mas as coisas que acontecem nessa minha Fazenda, hashtag Pantanal, e botaram a imagem do Zé Leôncio da novela Pantanal, da Globo,
com as cores da nova temporada da Fazenda, dá pra ver claramente, né? São as cores inspiradas aí e vários memes aí da novela, ou seja, a Globo embarcou na estreia da Fazenda usando as cores, usando o layout, usando tudo da Fazenda para de fato fazer uma mídia aí espontânea, né? O marketing que chama, né não? Bom, e por fim eu diria o seguinte, meus amores, tá gostoso ver essa estreia, o som, o roteiro, tudo foi muito bem afinado, gostei das trilhas sonoras, porque as trilhas sonoras acabaram ali mostrando, né, que tem ali, enfim, continua tendo aquela identidade visual aí. Gostei também que não pareceu uma estreia e tava com cara de programa que tava no ar há muito tempo. Ou seja, eu gostei do programa, não sei se você gostou, coloca aqui os comentários. Por fim, sobre Bruno Tálamo, eu lamento, e se a votação na R7 tivesse aberta, eu acho que a gente já poderia eliminá-lo, porque ignorância a gente pode passar bem longe, né? Ignorância não é entretenimento nem aqui, nem em nenhum lugar. Prova disso é o próximo tweet que eu te mostro, que esse merece destaque. Esse que você tá vendo é Elias Abrão, irmão da Sônia Abrão, patrão do Bruno Tálamo, o cara que contratou o Bruno Tálamo para ser repórter da Sônia Abrão. O patrão dele, ou ex-patrão, enfim, disse o seguinte: o Bruno acha que por trabalhar em televisão conhece tudo do mundo. Besteira. O próprio fez uma crítica para Bruno Tálamo. E aí, eu destaco uma coisa. Ele tá se achando. Ele citou "eu sou um cara da televisão", como se isso fosse algo enorme, extraordinário. A gente sabe que, inevitavelmente, não precisa ser um cara da televisão para ser inteligente, né? A gente pode ser um cara da internet, a gente pode ser um cara não da internet, a gente pode ser um cara sem rede social e ser muito inteligente. Como a gente também pode estar na televisão e ser um completo ignorante, não é não? Quero saber a sua opinião, fica comigo. Esse vídeo já te leva pro nosso próximo pra gente poder comentar como foi a dinâmica aí do paiol. Essa dinâmica que você tá vendo agora na tela, dinâmica em que eles tinham uns quadradinhos. E detalhe, a casa ouvia tudo que tava acontecendo, hein? Os participantes da sede ouviram tudo que eles falaram dos participantes da sede. Então Baronesa falou mal de quem? Saberemos. Bia falou mal de quem? E o MC Creu? Cada um ali deu a sua opinião sobre os participantes que estavam na sede. E os participantes da sede ouviram tudo. No próximo vídeo eu te conto aqui no canal. Você já sabe os nossos horários: 9 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Estamos sempre aqui te esperando no Bora Comentar. Dieguinho, tchau.